Estudos do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, SEBRAP, divulgados recentemente, indicam que no ano passado havia 2.200.000 trabalhadores por aplicativos no Brasil. Sendo que desse, mais ou menos 1.700.000 eram motoristas e outros 450.000 entregadores. Esses números indicam que de um ano para o outro, cresceu em 35% o número de motoristas e em 18% a quantidade de entregadores que trabalham com apps no Brasil. A regulamentação do trabalho de todo esse grupo de pessoas ainda segue sem regras. Elas estão sendo discutidas por uma comissão especial aqui na Câmara. Eu sou William França e é sobre as tratativas dessa regulamentação que eu converso agora com o deputado Luiz Gastão, que representa o Ceará pelo PSD, e com o deputado Daniel Agrobon, que representa Goiás pelo PL. Senhores, sejam muito bem-vindos ao Câmara Debate. Eu vou começar a nossa conversa com o deputado Luiz Gastão, porque o senhor é o autor deste projeto de lei complementar, que está sendo, vamos assim dizer, o principal projeto que está puxando essa discussão aqui na Câmara para poder tentar regulamentar essa atividade, né? Eu gosto sempre de qualificá-los para poder o nosso telespectador saber por que os senhores foram convidados. O senhor, além de ser o autor desse projeto, o senhor é titular da Comissão de Desenvolvimento Econômico e da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, que são duas comissões que têm muito a ver com todas essas atividades aqui. Eu queria, por gentileza, que o senhor... Além de participar também da Indústria e Comércio, Trabalho e CASP. E vai mais um tanto ali. E mais um tanto grande aí. Eu queria, rapidamente, por favor, que o senhor resumisse qual é a ideia do seu projeto. O que o senhor está propondo nessa discussão? Bom, primeiro eu entrei nessa discussão porque quando o governo mandou o PL 12 para regulamentar o trabalho dos Uber, esse projeto estava entre ir para a Comissão do Trabalho e ir para a Comissão da Indústria e Comércio. E o presidente da Comissão do Trabalho, que era o Lucas, já tinha me pré-designado para ser, no âmbito da Comissão do Trabalho, o relator do projeto. Mas como o projeto foi primeiro para a Indústria e Comércio, o relator designado foi o Augusto Coutinho. Então, desde então, nós fomos ouvir a categoria, participar de audiências públicas, participar de vários debates, inclusive com o Daniel Agrobon, que é uma pessoa que sempre tem discutido esses projetos, tem um projeto que tramita na Câmara também com relação a ele, e buscando alternativas para esse projeto. Quando nós vimos que esse projeto que o governo não avançava e que tinha pontos que eram muito difíceis de se buscar, eu busquei preparar um projeto de lei encarando alguns problemas como base para a discussão. Então, nosso projeto de lei, ele prevê, primeiro, que um percentual máximo de retenção das operadoras. No caso dos transportes de pessoas, 30% ficando com a operadora e 70% para o motorista. Dentro desses 70% do motorista, também estabelecemos o que já vinha sendo discutido nos projetos anteriores. 25% seria remuneração e o resto seria redistribuição ou para sanar as despesas que ele teria com carro, combustível e as despesas que teriam operacionais, né? Operacionais dentro do sistema. Sobre esses 25% é que ele pagaria os impostos que teria. E a denominação de profissional autônomo específico. Por quê? Porque a boa parte desses profissionais, não todos, mas algo em torno de mais de 70% desses profissionais, eles são quase que exclusivos, embora eles busquem dentro desse serviço ter uma flexibilidade de horários. Eles não têm uma obrigatoriedade de começar às 5 horas da manhã ou às 5 horas da tarde. Quem faz o horário é eles a partir da hora que eles se conectam ao aplicativo. Mas há uma parcela também de profissionais que já têm um outro emprego e utilizam como segundo emprego, como complementação de renda em horários alternativos para fazer esse serviço. Então nós buscamos fazer com relação a isso, dando o mínimo de segurança para esses trabalhadores. Além do que, um dos grandes problemas que se tem é com relação aos algoritmos e com relação à redistribuição das viagens.
Já a gente entra nesse debate para não ficar só com o senhor. O senhor vai voltar a explicar, porque isso é importantíssimo. Mas eu queria ouvir o seu colega Daniel Agrobon, deputado Daniel Agrobon. O senhor também está presente nessa comissão especial que está trabalhando para regulamentar esse transporte para regulamentar o trabalho dos trabalhadores que usam e se valem dos aplicativos. E o senhor é coordenador da Frente Parlamentar em Defesa dos Motoristas de Aplicativos. William, motorista por aplicativos e moto-entregadores. E moto-entregadores. Também está gente disso aí. E o senhor, como disse o seu colega, o senhor é o autor do projeto de lei que regulamenta a profissão e estabelece outra metodologia de remuneração mínima. O senhor faz um cálculo, acho que é diferente um pouquinho do que ele faz, né? Como é que é o seu projeto? Conta pra gente, por favor. Sim, olha, primeiramente é um prazer, né, poder debater isso aqui na Câmara Debate, esse momento que nós estamos passando aqui na Câmara. O PLP 152, ele está vindo numa boa hora. Eu até parabenizo aqui o deputado Luiz Gastão. Até mesmo porque nós iniciamos esse debate em 2024 com o PLP 12, que veio do Executivo, que não trazia realmente aquilo que é a realidade dos motoristas por aplicativo. Uma vez que ele foi formado através de um grupo de trabalho onde não se ouviu ali os motoristas por aplicativo. Por isso, nós da Frente Parlamentar, que sentamos por várias vezes com os motoristas por aplicativos, ouvimos cada um deles, as demandas de cada um deles, né? E em cima dessas demandas nós criamos o 536, que também é um PL que trata da regulamentação dos motoristas por aplicativo, e esse PL 536 foi criado juntamente com os motoristas de aplicativo, olhando a realidade de cada um, inclusive tratando aí da remuneração em cima do markup, que é regionalizado. Fazer com que a gente possa entender o custo de cada região para a gente chegar realmente num valor que seria o valor principal para... Não dá para pensar que o motorista de São Paulo vai ganhar o mesmo do interior de Goiás, onde o senhor tem a sua cidade natal. Não dá você pensar, né? que lá no PLP 12 falava assim R$32 e alguma coisa, aonde que às vezes para São Paulo seria um bom número, mas se você levar isso para um estado lá do Nordeste, às vezes ficaria... Ou para o interior do Goiás, para o interior de qualquer outro estado, ficaria péssimo. Então, assim, diante de todos os debates que nós enfrentamos no ano de 2024, eu acho que o próprio governo viu que a situação do PLP 12 não era a melhor. E o Gastão, vendo isso, então, fez o PLP 12. 152. Desculpa, trouxe o 152, que foi levado agora para a comissão, que iniciou-se os debates. Eu não tenho dúvida que vai ser um projeto ao qual nós vamos aí estar trabalhando. Porque ele trouxe um projeto, eu diria que seria um modelo de projeto para que dentro dos debates nas comissões pudesse chegarmos a um texto que realmente fosse a realidade, que atenderia os motoristas e também os motos entregadores. Porque até então não estava trazendo... Só tinha motorista. Agora estão trazendo os dois. Tá bem. Antes da gente continuar essa história, só explicar rapidinho. Uma comissão especial, ela reúne todos os projetos e um projeto a gente chama projeto mãe, ele puxa os outros e ele traz apensados, ou seja, traz junto todo esse coletivo. Então o projeto do deputado Agrobon acaba sendo também analisado nesse conjunto dessa comissão, não é isso, deputado? Sem sombra de dúvida. E o deputado... As contribuições dele viram contribuições para o seu... Sem sombra de dúvida. E o deputado Daniel já tinha feito um projeto que estava bem estruturado também, mas o que nós buscamos fazer? Nós buscamos fazer um projeto enxuto, nós buscamos enfrentar os 3 pontos que eu acho que eram fundamentais no projeto, que é a relação da cobrança da cobrança e do recebimento entre aplicativos e motoristas, a relação do motorista com o aplicativo também, e também o relação empregatícia, que o senhor quer dizer? E com o consumidor também, porque no nosso projeto nós também prevemos a questão do consumidor. O que acontece? Como o deputado Daniel colocou muito bem, é muito difícil você precificar por hora trabalhada esse trabalhador. Na hora que você limita um percentual para o aplicativo e outro para ele, você está deixando a livre concorrência e não está mexendo no mercado. Então o valor da corrida já vai ser pré-distribuído. É óbvio que em centros como São Paulo e tudo, o valor da corrida já é maior do que em centros menores.
então você não precisaria fazer esse cálculo, porque esse cálculo já estaria automaticamente sendo calculado na base da corrida. E nós sabemos que hoje, muitas vezes, o aplicativo se aproveita de horas de pico e em algumas situações ele repassa para o motorista 40%, 30% do valor da cobrança. E se estabelecer um valor para pagar o motorista, nos poderia dar um sentido de que ele vai pagar isso aí, mas o preço da tarifa também poderia ser exorbitante para o consumidor e não teria o equilíbrio. Então nós buscamos uma fórmula de que, de qualquer sorte, ele não pode cobrar demais porque perde a corrida, não pode cobrar de menos porque ele também não recebe, e o percentual dele vai ser sempre no máximo aquele percentual. Agora, é óbvio que o projeto, e o deputado Daniel colocou muito bem, ele é um indicativo para que a comissão possa se debruçar em cima de pontos que já estariam pré-superados nessas discussões que nós já estamos tendo aí há 1 ano e meio mais ou menos dentro da casa, para aprimorarmos o projeto e avançarmos. Os motoristas falam em ter pelo menos um valor de uma corrida mínima, para que eles não possam sair sem uma corrida. Pode-se pensar de que forma fazer isso e de que forma se colocar. Agora, eu não vejo como você fazer com quilometragem, com percentual, porque aí você cria uma correlação com os taxistas. E que tem uma outra situação. E a medida, os parâmetros são diferentes. São diferentes. Isso. Eu quero... Mas na minha visão, por favor, eu iria dizer para o nobre deputado Luiz Gastão, que inclusive eu falei no valor de R$32 e alguma coisa, esse valor era tratado por hora. E sim, por hora, em momento algum, os motoristas querem tratar essa precificação de preço tratando por hora. Porque eles trabalham por quilômetro, o carro roda por quilômetro, o petróleo é por quilômetro, o desgaste do carro é por quilômetro. Então, ele tem a despesa por quilômetro, ele não pode... Essa hora foi só uma referência. Foi só uma referência. No projeto antigo, ele estava tratando como uma regulamentação e o governo queria que fosse por hora. E nós não aceitamos, né? O Gastão acabou de dizer isso novamente, que não dá para fazer por quilômetro. E nós defendemos que seja por quilômetro rodado. Porque o motorista, ele trabalha por quilômetro rodado. O carro... Temos aqui uma divergência. O carro não trabalha por hora, né? Então, assim, isso é uma discussão que nós vamos debater muito dentro da comissão para a gente chegar a um consenso, porque o nosso desejo é de chegar a um consenso. Nós defendemos os motoristas e os motoentregadores para chegar num consenso aonde eles sejam atendidos com a realidade da vida do trabalho deles, né? Não vamos aceitar que o projeto venha trazer algo que realmente não é a realidade. Então, a nossa defesa será sempre nesse ponto, mas, claro, sabendo que da forma que está acontecendo nessa comissão, a quem eu parabenizo o Passarinho pela condução, que está sendo perfeito até agora, porque está trazendo ali, está ouvindo as empresas... Ele começou ouvindo o órgão público, né? Ele chamou o Judiciário, o Tribunal Superior do Trabalho, sim, que tudo deságua, claro, no TST, né? Sim. Ele fez a pirâmide invertida, né? Pois é. Isso. Depois as empresas, agora os acadêmicos foram ouvidos hoje, né? Nas próximas semanas nós vamos ouvir os motoristas pelo aplicativo, depois os motoentregadores, e assim vai. Eu acho que é por aí que nós vamos chegar a um consenso de um projeto que traga a realidade. Porque nós entendemos que o motorista, ele quer uma regulamentação, porque é bom para ele. O Gastão falou aqui também na questão de 30%. Isso não é o ideal, não é o que o motorista quer hoje. Ele quer um valor abaixo, porque você imaginar que uma empresa que está intermediando um trabalho, ela ganhar 1/3 do valor, é muito. Então não dá para o trabalhador fazer toda a parte do seu trabalho e passar 1/3 para quem intermediou esse trabalho. É muito, eu acho que dá para a gente negociar, trabalhar esse valor ainda, trazer um pouco menos aí essa Sim, porcentagem, porque eu vejo que essas empresas não podem ter um ganho tão alto como está sendo feito hoje. Então, dessa forma... Tá bem. Eu tenho uma dúvida, talvez o senhor possa me explicar. Como é que ficou a questão, ou como é que vocês estão pensando na questão previdenciária, que era um dilema, né? Como eles vão contribuir para a Previdência? Bom, aí é um ponto, você me ajudou a começar, dentro dos 30%, a empresa vai pagar a Previdência também, do autônomo sobre os valores... Patronal. Patronal, deles. Então,
desses valores de 30%, não é todo o ganho dele. Ele tem também alguns custos com ele. Eu concordo que o percentual, eu botei um limite que eu acho que deve diminuir esse limite, nunca aumentar. Limite é teto, né? Limite é teto. Então, 30, pode baixar para 20, para 15, eu acho que pode ser discutido. Mas eu até pergunto aqui, o deputado Luiz Gastão, como que procederia, por exemplo, nós temos várias empresas hoje no Brasil, com vários tipos de modalidade de serviço, inclusive empresas que cobram taxa fixa, uma mensalidade. Como que essas empresas iriam entrar nessa previdência? Por exemplo, você trata 30%, aí você está pensando só nas grandes empresas. Uber 99, que eles estão ali tirando 30%, dentro desse 30% ele iria recolher 20% para a previdência. E essas empresas que trabalham, por exemplo, a InDrive hoje cobra 10%, 12%. Como que ela iria pagar 20% sobre taxa... isso? Outra coisa, a Urbano Norte, ela cobra uma mensalidade. Essa mensalidade... Em cima dessa mensalidade, ela não vai conseguir pagar essa previdência da forma que está sendo colocada no projeto. O que iria acontecer? Iria virar um monopólio. Nós iríamos ter aí 2, 3 empresas grandes no Brasil e as demais iriam sair do mercado, porque não vão conseguir trabalhar dessa forma que vocês estão colocando para que eles possam recolher esse patronal. Não, eu acho que não, porque o que acontece? O Luiz colocou muito bem. Os 30 é máximo. No máximo, ele pode ter 10. Ele pode fazer um contrato e, olha, aqui a minha empresa vai pagar só 10. A minha empresa vai pagar só 5. Tudo bem, mas... Ali é um limite máximo. Ela não poderá ficar com mais de 30%. Você não acha que essas empresas que estão cobrando hoje lá embaixo, às vezes uma mensalidade que dá para trabalhar, eles também não vão querer se elevar a 30%? Ou eles vão fazer isso ou não tem sobrevivência? Não. Eu acho que o livre mercado... E você tem, dentro dessa regulamentação dos Uber, dentro dessa regulamentação do serviço em si, você acompanha isso há bastante tempo também, você sabe que no mundo todo ainda não existe uma fórmula ideal. Então nós estamos buscando essa fórmula ideal. E essa fórmula ideal, eu parto do pressuposto que tem 2 pontos na diversidade e na inovação que esse trabalho tem, que é a flexibilidade do trabalhador com relação ao seu horário, com a sua forma de trabalhar e também a questão do ganho. Por isso que o máximo é 30%, pode ser menor. E cada empresa, se eu vou botar hoje uma empresa de plataforma para fazer, ora, se eu sei que no Uber eles estão ficando com 30% do trabalhador, eu posso virar para ele e falar, olha, se você vier para a minha empresa, na minha eu vou cobrar só 10%. Mas você vai trabalhar aqui, você vai ficar eu vou cobrar 10%, você vai ficar com 90%. Então, ela vai ter um patamar de negociação com eles, ela não está fora dessa negociação. Você acha que não seria mais ideal você fazer, por exemplo, um valor que já foi tratado, 4,5% em cima do bruto da empresa, porque você estaria trazendo isso para dentro do ganho da empresa. Aí você não está entrando dentro de um processo também da livre iniciativa e da liberdade de mercado. Eu estou dando um parâmetro e dentro desse parâmetro as empresas vão buscar se regular e os trabalhadores vão buscar ir trabalhar onde eles querem trabalhar. Hoje você tem trabalhador que vem trabalhar de jornalista aqui na TV Câmara que pode ganhar um valor X e o mesmo jornalista em outra rede TV vai ganhar um salário menor. Ou vai ver, então ele vai buscar o local que ele quer trabalhar também e vai buscar se adaptar ao espaço. Aí faz parte do mercado. E isso vale para todas as profissões e para todas as ações. Não tem como nós limitarmos, a minha visão, a unificação de todas as empresas no mesmo patamar. Porque aí a gente estaria dentro de uma situação de... regulando, né? Estaria regulando. Em vez de regulamentando, estaria regulando. Sem colocar de que o peso do carro para o motorista, ele é um percentual maior. Já do salário dele é 25% dos 70%. Já no de moto, nós estamos baixando o valor para 35%. Aumentando, aliás, o valor para 35%, porque o custo da moto é menor. Então, você tem uma remuneração maior para justificar. E a posição dele de profissional autônomo, nós estamos dando para ele uma previdência. Aonde, se ele tiver um teto maior da arrecadação, o projeto prevê também que ele vai ser creditado e ele vai receber de volta o valor da previdência que ele possivelmente
possa ter declarado ou pago a mais. Porque você já tem isso no imposto de renda. Então você já tem, quando você paga mais, você vai ter uma restituição. Agora, tem você pontos... se acredita, né, de um... Tem pontos, e eu posso ter um outro emprego, nesse outro emprego eu já pago a minha previdência, então eu estou trabalhando no Uber como complemento de renda, tá, mas eu agora... não vou pagar dobrado com relação a isso. A lei prevê que eu teria esse crédito ressarcido dentro do Agora processo. você saiu um pouquinho do patronal e foi para o trabalhador. Sim. Para o trabalhador. Para o trabalhador. E por que não aceitar com que o trabalhador possa ter o MEI? Que já existe hoje no Brasil, já está aí há vários anos funcionando, sempre deu certo. Por que não? E quando a gente coloca, se você olhar o meu 536 que nós colocamos, nós não estamos obrigando o governo a aceitar que todos possam ter o MEI. É somente aqueles que enquadrarem no MEI. Porque tem vários trabalhadores que não enquadram. Então, por que não dar essa opção para que eles também possam, aqueles que enquadrarem no MEI, possam recolher as previdências pelo MEI e não da forma que está hoje no projeto? Porque, veja o seguinte, o segurado do MEI tem um tipo de seguro e segurança pessoal. E o profissional autônomo tem outro tipo de segurança pessoal. A diferença é bastante. Praticamente... Não. Com relação a vários pontos é bem diferente. O trabalhador, como autônomo, ele tem uma segurança maior na sua aposentadoria e nos seus benefícios da Previdência. O MEI não tem esses benefícios. Praticamente as mesmas garantias. Além do que nós temos que ver o seguinte, a filosofia do MEI, ele veio para pegar aquele que era informal 100% e dar a ele uma formalidade para ele iniciar no mercado de trabalho. Infelizmente, nós estamos avançando com isso. E aí se discute, vamos aumentar teto de MEI, aumentar teto de... E você acaba desconfigurando. Nós fizemos uma reforma da Previdência, eu não estava aqui no Congresso ainda, mas é do país, é uma reforma do país, onde com essa reforma da Previdência, nós criamos e criaríamos um superávit. Hoje, nós já estamos vendo a necessidade de se rediscutir a Previdência. Se nós não entendermos que o rombo da Previdência, ele vem, não estou falando só dos roubos e do coisa, não. É que se não tivesse isso, não estaria no programa. Isso é outro problema. Esse é outro problema que tem. Quem roubou os velhinhos tem que ir para cadeia, não tem o que fazer. A CPI está aí, estão fazendo um grande trabalho. Esse é outro programa. É outro programa. Agora, na hora que a Previdência tem déficit, quem suplementa esse déficit é o Tesouro Nacional. Quem suplementa esse déficit é o custo de todos os produtos. Mas você não acha que o governo está querendo suplementar em cima do trabalhador? Não. Não é o governo. Nós temos um sistema da Previdência que você recolhe e você vai se aposentar pelo que você contribuiu. E você vai ter uma aposentadoria pequena. E você não tem segurança dentro disso. Então, o que se quer é dar segurança ao trabalhador. Mas o MEI dá essa segurança. Infelizmente não. Estou vendo que o assunto rende ainda. Vai render bastante. A comissão está no seu começo. Fica desde já o convite. Lamentavelmente, nosso tempo está se encerrando. Fica desde já o convite para que vocês retornem, porque esses assuntos vão continuar aqui na casa, quando o relatório vier. Mas eu tenho 1 minuto e eu queria ouvir dele em 1 minuto. Ele tem uma experiência para contar para a gente aqui. Como é que foi o seu dia de Uber, ou o seu dia de motorista de aplicativo? Uma experiência inigualável. É realmente um dia muito especial. Eu quis entender e saber a realidade do Uber. É isso. Eu, como representante deles aqui em Brasília, eu fui trabalhar de Uber. Fiquei 12 horas trabalhando de Uber. Das 6 da manhã às 18 da tarde, na cidade de Goiânia, que é lá no meu estado. E foi uma experiência que realmente eu tive e que isso eu trago aqui para essas discussões, porque eu vivi a realidade do motorista. Eu vivi o momento de você receber as chamadas e às vezes dá o tempo de nem você ter tempo para, às vezes, olhar qual que é a chamada, se ela é boa, se é ruim, você tem que clicar, se você não clicar, você já perdeu ela. Então, é muito rápido a coisa. Então, o motorista hoje, ele não está sendo respeitado, porque realmente você aceitar uma chamada. Eu aceitei uma chamada que foi feita por uma pessoa, quando eu cheguei, era uma criança.
Eu transportei uma criança, eu vivi essa experiência. Então, quer dizer, uma pessoa me chamou para a chamada e eu carreguei outra pessoa. Então, isso para quem está carregando ali, para o trabalhador, é muito complicado, né? Não precisa de mais segurança. Eu vivi momentos de às vezes, querer ir no banheiro e não ter aonde parar. Se você não conhecer um local, se você não passar perto de alguém que você conhece, para pedir um favor, porque hoje as plataformas não fornecem isso. Então nós precisamos olhar isso também. Eu fiz 27 chamadas em um dia em Goiânia, uma experiência muito boa. Eu fiquei tempos parado, esperando ali também, tempos de corrida que eu poderia estar ganhando meu dinheiro, eu estava ali esperando o aplicativo me dar alguma corrida. Então eu fui em algum ponto, cheguei lá, eu tive que voltar sem ninguém. Então foi realmente uma experiência que eu diria aqui que para mim foi fantástica e para mim poder estar defendendo aqui hoje o motorista por aplicativo. Fantástico, obrigado pelo seu depoimento, eu agradeço a participação dos senhores, de novo reitero o convite, tá certo? Vamos estar sempre juntos aí, é só convidar que nós vamos vir. Tá apenas começando esse debate. Desculpa, mas teve vários pontos que nós não abordamos, que é importante colocar, com relação também aos algoritmos e tudo. É uma discussão longa aí, mas eu acho que o projeto na comissão vai ter essa possibilidade de discutir. Ele não está pronto e acabado. A ideia é justamente trazer a discussão para a gente poder trazer o melhor. O melhor da comissão é que a comissão está dando oportunidade de os motoristas e os motointegradores ser ouvidos. Tá certo. Eu preciso encerrar, peço desculpas. Eu conversei com o deputado Luiz Gastão, do PSD do Ceará, e com o deputado Daniel Grobon, do PL de Goiás, sobre a regulamentação do trabalho por aplicativo, que, se vocês viram, está só começando. Quer saber mais detalhes sobre esse tema, sobre o qual tratamos aqui? Acesse o nosso portal da Câmara na internet, câmara.leg.br, e as nossas redes sociais. Para rever e compartilhar este programa, busque o canal da Câmara no YouTube. Muito obrigado por sua atenção e obrigado aos senhores.